Vamos a um pequeno exercício de nested routes e vamos fazê-lo de uma forma muito simples. Vamos utilizar de facto componentes, mas o objetivo é este que eu quero que vocês consigam alcançar. Eu tenho aqui uma área de navegação com 5 links. Uma delas tem a empresa, que é a homepage. Depois temos uma lojas, que diz as nossas lojas em todo o país. E depois temos um link para cada uma das lojas. Mas reparem que as nossas lojas em todo o país mantêm-se, ok? Então nós vamos ter aqui um exemplo prático relacionado com o assunto que discutimos no vídeo anterior. E o desafio aqui é de vocês agora pararem este vídeo e conseguirem criar aqui esta lógica. Okay? Podem alterar o nome das cidades, não tem qualquer problema. É ter aqui empresa como home, depois lojas como componente pai e 3 lojas como componentes filho. Vão agora parar o vídeo, vão tentar resolver este problema da forma como quiserem fazer e depois podem regressar para ver a solução. Vamos começar a resolver o exercício sem qualquer ambiente de desenvolvimento. Eu vou simplesmente começar a escrever aqui o código. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui o import. Vou necessitar de importar vários componentes do React Router, portanto o browser router. Depois também o routes. Vamos colocar aqui o route. Vamos ter que usar o outlet e vamos usar o link para criar as hiperligações. Portanto, estes componentes todos nós vamos usar a partir do React Router DOM. Agora, vamos começar a criar aqui a nossa aplicação. Ora, a primeira coisa que nós vamos criar aqui é o Browser Router, ok? Para englobar toda a nossa aplicação. O que vamos ter depois dentro do Browser Router, vamos ter um elemento nav, onde nós vamos ter a navegação, e depois aqui por baixo nós vamos ter as routes. Dentro das routes nós vamos ter várias routes, e vamos ter que criar vários componentes. Para simplificar o processo, nós vamos criar os componentes, ou vamos criar um, e depois vamos fazer um copy-paste e vamos alterar pequenos detalhes dos componentes. Então o que nós vamos fazer aqui, vamos adicionar aqui uma pasta chamada Components. Okay. Vamos aqui alterar porque eu coloquei um A a mais. Dentro do Components nós vamos adicionar 2 componentes. Um vai se chamar empresa.jsx. Vamos criar aqui o import React. Okay. Vamos usar aqui o IntelliSense. Agora um export default function empresa. Vamos fazer aqui o return. E no return vamos devolver aqui um fragmento de React, onde nós vamos colocar lá no seu interior apenas um H1. No H1 vamos colocar a empresa de venda de automóveis. Ok, vamos aqui colocar isto corretamente e vamos ter aqui um parágrafo. Temos os melhores automóveis para si. Ok? Então temos aqui o nosso componente da empresa feito. O que nós vamos aproveitar aqui, vamos aqui guardar, é copiar e colar e vamos alterar aqui para o componente lojas. Ora, o componente lojas, vamos ter que colocar aqui lojas também. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos colocar aqui no H1 as nossas lojas em todo o país. Ok? Vamos aqui remover isto e, portanto, temos aqui o componente de lojas já feito e o componente de empresas também. Agora, para separarmos aqui as lógicas, é uma boa prática nós criarmos, por exemplo, dentro dos componentes, uma pasta só para as lojas. Ok? Então eu vou pegar aqui na empresa, vou copiar, vou selecionar ali as lojas, vou colar e agora vou chamar aqui Loja Lisboa. Ok? Dentro do Loja Lisboa, obviamente que eu vou dar aqui este nome à minha função. Aqui na loja de Lisboa eu vou colocar aqui em maiúsculas o nome da cidade, Lisboa, e depois vamos colocar aqui um e-mail. Okay? Então eu vou colocar aqui um e-mail que vai ser aqui com um strong e dentro do strong vou colocar lisboa@loja.com. Okay? Muito bem, temos esta loja criada, copiar, colar, vamos alterar aqui para Porto. Vamos alterar aqui também para Porto. Aqui vamos colocar o Porto em letras maiúsculas e aqui vamos colocar Porto em letras minúsculas. E agora vamos fazer também para Coimbra. Vamos aqui alterar o código. Coimbra. Aqui vamos colocar Coimbra.
e aqui Coimbra com letras maiúsculas, Coimbra com minúsculas. E se eu falhar aqui alguma letra, peço perdão pelo facto. Ok? Temos então já os nossos componentes todos feitos. Eu vou inclusive aqui fechar para não criar grandes confusões. Isto é, temos aqui dentro dos componentes, dois componentes, um é a empresa e o outro é o lojas, e dentro das lojas temos a loja Coimbra, Lisboa e Porto. Tranquilo. Vamos importar estes componentes todos agora para o nosso app.jsx. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui esta lógica desta forma, aqui por baixo vamos colocar aqui componentes e vamos importá-los. Não há necessariamente uma ordem específica, vamos fazer o import empresas ou empresa, e quando eu pressionar aqui o tab, a partir dele vai procurar. Neste caso ela está dentro dos componentes, então eu vou colocar aqui import empresa. Ok? Ora, ele aqui deveria estar a detectar a existência da empresa lá dentro. Não está a detectar. Vamos fazer aqui o from, colocar aqui o barra components barra empresa. Ok? De seguida vamos fazer aqui o import lojas. Ok, agora já conseguiu detectar aqui com o IntelliSense. Depois vamos fazer a importação das outras lojas todas. Neste caso eu vou dar aqui até uma pequena separação. Loja Lisboa vai para dentro de lojas barra loja Lisboa. E vamos agora replicar aqui tudo isto para escrevermos aqui o Porto. Aqui Coimbra. E aqui a mesma coisa. Portanto, neste caso Coimbra. E aqui o Porto. Ok? Então temos os nossos componentes todos importados para o nosso app.jsx. Aqui na navegação, o que é que nós vamos fazer? Bom, vamos colocar aqui links. Ok? E daqui nas rotas vamos definir rotas mesmo, route. Então vamos começar aqui pelo route. Neste caso, a primeira rota será um path para neste caso, exatamente um path para a raiz do nosso site. Okay? E o element vai ser igual a quê? Neste caso, ao componente empresa. Vamos fechar aqui o nosso componente e, portanto, nós temos aqui a nossa rota que está mal fechada, e reparem que este é um problema que pode acontecer muitas vezes quando estão a fazer o desenvolvimento, que é esquecerem-se de algum sinal. Agora, vamos colocar aqui outra rota, e esta rota será para as lojas. Ok? Aqui nós vamos ter uma realidade um bocadinho diferente, que é a seguinte: como queremos apresentar lojas e depois todas as lojas que estão no seu interior, nós vamos fazer aqui um fragmento de React, vamos apresentar o lojas, e logo a seguir, nós vamos aqui fechar corretamente este componente, logo a seguir vamos colocar o outlet, que é o componente do React Router, para que ele agora possa fazer o quê? Em vez de fecharmos desta forma, vamos colocar aqui o barra, vamos colocar aqui barra route, ok? E agora vamos definir aqui 3 rotas, route, cada uma delas a apontar para cada uma das lojas. Então vamos colocar aqui um path, que vai ser relativo a lojas, e portanto vamos colocar aqui simplesmente Lisboa, e o element vai ser igual a quê? Neste caso, a loja Lisboa. Vamos fechar aqui. Vamos replicar mais 2 vezes. Vamos colocar aqui o Porto. Vamos transformar aqui para Porto. Vamos colocar aqui Coimbra. Vamos colocar ali Coimbra. Ok? Muito bem. Posto isto, nós já deveremos ter alguma representação de tudo isto que aqui temos. Obviamente que não temos aqui o asterisco, o elemento que nos permite mostrar uma página de erro, mas não é muito importante neste momento. npm start. Vamos verificar se temos aqui alguma inconsistência. À partida, penso que não existe. Vamos olhar aqui para a nossa aplicação. Ela apresenta aqui empresas, a área da navegação não tem qualquer código, portanto não aparece nada, e aqui não temos qualquer erro. Então vamos tratar muito rapidamente aqui da área de navegação. Dentro da área de navegação queremos colocar um link para cada uma destas rotas que aqui está. Como é que o vamos fazer? Vamos colocar link. Neste link nós vamos ter a propriedade to, e aqui vamos ter obviamente a barra. A barra vai para empresa. Ok? Então se olharmos agora aqui para a nossa área de desenvolvimento, já temos aqui o empresa, que é a homepage.
Se eu colocar aqui um outro link para lojas, neste caso vou definir aqui lojas e este link vai para esta route que aqui está. Então, neste momento, passamos a ter aqui empresa e lojas, já vamos tratar disto. Quando eu clico aqui em lojas, temos então já a navegação a funcionar. Obviamente, sem qualquer tipo de refrescamento. Agora, eu posso chegar aqui às lojas e vou replicar aqui 3 vezes. Vou até fazer uma pequena separação apenas para separarmos aqui as lógicas. E vou colocar aqui /Lisboa, /Porto e /Coimbra. Agora vamos colocar apenas aqui o texto, Coimbra, Porto e Lisboa. Agora já passamos a ter aqui um conjunto de hiperligações maiores. Agora repara, eu quando clico aqui no Porto, Coimbra, Lisboa, lojas, empresa, etc., já tenho a minha navegação. E repara num aspecto muito interessante. Quando eu estou aqui no lojas, seleciono aqui, por exemplo, nossas, quando eu clicar aqui em Lisboa, repara como nossas não desapareceu. Isto é, não há um refrescamento, não há uma representação ou uma renderização nova daqui deste componente, apenas é acrescentada mais informação. Daí a rapidez e a reatividade e a interatividade que o React permite fazer, ok? Então agora só falta aqui dar alguma arrumação a tudo isto. Neste caso no Nav, e uma vez que nós estamos a utilizar o Bootstrap, nós vamos adicionar aqui um class name, que vai ser um display flex. Vamos colocar ali uma organização nos nossos links, porque eles estavam todos colados. No display flex nós vamos poder usar um justify content around. Isto vai espaçar os elementos, ou os links neste caso, na horizontal, com um espaçamento semelhante entre eles. Vamos também colocar aqui uma background secondary, uma cor de fundo secundária, que é um cinza. Vamos dar um pathing de 3 para ter um espaçamento interior muito interessante e depois vamos dar aqui uma margin bottom de 3 para separar a navegação do conteúdo de baixo. Ora, se chegarmos agora aqui, vamos ter este aspecto horrível. Ele permite ver aqui os links de uma forma que não é muito interessante, então vamos formatar aqui os links de uma forma rápida. Neste caso, eu vou colocar aqui um class name, é igual. E aqui no class name nós vamos usar novamente o Bootstrap, vamos colocar aqui um link light, ok? Então se repararmos agora aqui na nossa navegação que o link da empresa já ficou diferente. Vamos apenas replicar este class name para os outros links e eu vou colocar assim, ok? Vamos colar, aqui já está em todos os links e agora ficamos já com o nosso aspecto final. Portanto, reparem, empresa, as lojas, temos as nossas lojas em todo o país. Poderia aparecer aqui um mapa com os pontos de cada uma das lojas e depois temos aqui o Lisboa, o Porto e Coimbra. E assim resolvemos aqui este desafio. Eu acho que é muito importante nestes processos de estudo e de aprendizagem que tu lances os teus próprios desafios, que imagines qual era o tipo de aplicação que queres criar, que tentes replicar uma versão simplificada dessa aplicação para começares a ficar familiarizado com esta questão do roteamento no React.